Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender vários eventos de mouse bem bacana do jQuery, né? Tais aí como clique, dois cliques, focos e também movimentação, né? De poder saber a que distância nossos elementos estão dentro de uma página, né? Então, gente, depois da vinheta de abertura você já vai ficar com a aula de hoje. Bom, inicialmente, para podermos começar a aula de hoje, vamos salvar o exemplo da aula anterior. Vamos salvar como aula 6, para nós termos um novo bloco aqui de HTML, tá? E inicialmente, para nós podermos trabalhar, e vamos agora reorganizar esse aula 6.html, tá? Em vez de eventos de navegador, vai virar eventos de mouse, tá? E a nossa ligação com o jQuery aqui em cima, que está na aula 5, nós vamos colocar aula 6, né? Então, feito isso, vamos clicar lá no nosso aula 5.js e vamos dar um save as nele como aula 6.js, tá? Vamos limpar toda a função que existe aqui dentro e deixar só a nossa inicialização do jQuery, tá? Então, vamos salvar. E agora nós estamos quase que prontos para nós começarmos a aula de hoje. Hoje nós iremos também aplicar alguns estilos ao nosso documento, tá? Então lá no nosso mod 1, vamos criar um new folder chamado de CSS, tá? Criado esse CSS, vamos criar dentro dele um arquivo, new file, e salvar ele como aula 6.css, tá? Para nós podermos saber certinho o que nós estamos alterando, tá? Então, logo abaixo do meu script, eu vou colocar o meu CSS. Então, eu chamo a minha tag de link, ok? Do tipo style sheets, tá? Vou puxar a minha pasta CSS barra o meu aula 6.css, tá? Assim, o cabeçalho da minha página já estará pronto para receber a aula de hoje, tá? No corpo do nosso documento, nós vamos inserir uma div e colocar nela uma classe que vai ser ex1, né, de exemplo 1, e o conteúdo que essa div vai receber vai ser aguardando ação, tá? E também vamos adicionar um parágrafo, tá? Esse parágrafo ele vai receber uma classe que vai ser evento 1, então ev1, certo? E vamos colocar inicialmente dentro dele a escrita um clique, tá? Porque nós vamos ver os eventos de mouse através dessas duas tags inicialmente, tá? Como nós vamos aprender eventos de mouse hoje, nós não vamos usar nenhum elemento que já possua um evento, né? Como um botão, um link, etc. Por isso que eu chamei uma div e um parágrafo, porque inicialmente eles não têm evento de mouse algum, né? Então, gente, agora vamos dar uma estilizada nessa nossa página, a fim de a gente poder enxergar os eventos que forem acontecendo durante a aula de hoje, tá? Então eu peço que vocês coloquem aí no CSS que a nossa body ela vai ter um font de 14 pixels, ok? Então a fonte dos nossos arquivos elas terão 14 pixels e vamos definir também que o nosso ex1, né, a nossa classe de exemplo 1, ela vai receber algumas definições. Que definições que serão essas? O nosso width receberá 460 pixels, né? A largura daquele box será de 460 pixels. Teremos um padding de 20 pixels nesse box, ok? E o background dele será azul. Então vamos colocar 1,90 ff, ok? Também vamos alinhar ele ao centro, então margem para alinhar ao centro eu coloco 0 e alto, ok? Text align center, ok? E a color desse texto vai ser branca, tá joia? Vamos definir também algumas coisas para o nosso parágrafo. De que forma? Vamos dizer que o nosso parágrafo ele vai ter um width de 480 pixels,
um padding de 5 pixels, um background preto, então 0, 0, 0. Também vamos alinhar ao centro com margem 0 e alto, ok? Text align center. Color, vamos também colocar ele com color branca, né? FFF. E esse também terá uma border de 5 pixels solid na cor cinza, tá? CCC, tá? Vamos salvar e só ver como o nosso documento vai ficar. Posso até adicionar um margem top de 10 pixels do meu parágrafo para não ficar tão grudado, tá, gente? Não se preocupem muito com o CSS aqui, porque não é o nosso foco, né? A fim só da gente ver os efeitos que vão acontecer dentro dessa nossa div e aqui no nosso parágrafo, tá ok? Bom, isso aqui já estando pronto, já podemos trabalhar com a parte de JavaScript dele, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos disparar alguns eventos de acordo com a função de mouse que for realizada, né? E a primeira função que nós vamos disparar é assim quando o usuário der um clique sobre o nosso parágrafo. E como que nós disparamos esse tipo de evento, né? Nós encapsulamos, no caso, o nosso parágrafo. Como eu coloquei uma classe EV1, né, no meu parágrafo, eu posso chamar diretamente a classe dele. Encapsulado, nós vamos colocar a função, que no caso é a função de clique. Quando eu coloco uma ação, eu tenho que colocar um function, ok? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula lá no final, e posso colocar a função que eu quero criar aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar um background nesse seletor que foi selecionado, no caso, o parágrafo com EV1, né? Então nós vamos chamar o this, né, que significa este. Então nós estamos encapsulando de novo esse mesmo seletor, tá? E vamos passar uma propriedade CSS para ele, que é a background, e vamos passar uma cor. Vamos passar cinza, igualzinho é a borda dele, tá? Feito isso, vamos salvar. E perceba aqui na nossa página que quando eu der um clique, ele vai ficar com o background dele todo em cinza, né? Então essa função ela foi aplicada ao eu dar um clique sobre o elemento que estava encapsulado aqui dentro do jQuery, tá? Só que eu quero o seguinte, gente, eu quero implementar um pouco mais nessa função, né? Eu quero que quando eu clicar nesse elemento, a minha div aqui de cima, que está com essa frase aguardando uma ação, ela escreva a ação que eu estou executando, né? Então, gente, para isso, para que eu possa jogar toda vez que eu fizer uma ação aqui com o meu parágrafo, eu mudar a escrita que está aqui mostrando a função que eu estou fazendo no momento, nós vamos criar uma variável, tá? E nós vamos chamar essa variável de ex, né? De exemplo. E o que essa variável vai receber? Ela vai ser igual ao meu ex1, né? Que é a classe da div que nós fizemos no começo da aula. Então perceba que nós criamos essa variável fora da função de clique. Por quê? Porque nós iremos usar essa variável ex praticamente em todos os nossos exemplos. Se eu criasse essa variável dentro da minha função de clique, ela só iria ser válida quando nós clicássemos naquele elemento, tá? Então por isso que nós já fizemos ela fora, para que nós possamos usá-la em outros exemplos, né? E como que nós vamos fazer agora para passar a informação do evento que foi criado? Nós vamos pegar essa variável, no caso o ex, como eu já tenho a variável encapsulada ali em cima, eu posso pegá-la direto, né? Sem encapsular ela, porque ela já está encapsulada aqui em cima, né? Vou colocar o ponto, vou chamar a função, que eu quero a função text, ok? Abro parênteses, abro aspas duplas e vou escrever aqui, ó, você clicou, ponto e vírgula lá no final. Então, gente, aqui eu estou fazendo o quê? Eu criei uma variável ex, encapsulei a minha classe .ex1, né, para ela receber todas as funções nativas do jQuery. Fiz uma função que, ao clicar no meu parágrafo,
que tem ali a classe EV1, ele vai mudar o background desse parágrafo para cinza e vai mudar também o texto que está lá na minha div, passando para você clicou. Vamos salvar e ver a execução desse script? Atualizei, ao eu clicar, você clicou, né? Então perceba que ele mudou ali em cima, ele setou um novo texto ali em cima para mim, né? Agora vamos fazer uma outra função para quando eu der 2 cliques no mouse, né? Então vamos criar um novo parágrafo, vou copiar e colar, vou mudar a classe para EV2 e vou escrever aqui 2 cliques, tá? Para criar essa função, quando eu der 2 cliques, nós vamos encapsular de novo a nossa classe, que agora no caso é a EV2, e eu vou chamar uma outra função do jQuery, que é a dbl_click, né? Double click, ok? E nela também nós vamos criar uma função. Então, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula lá no final, e dou Enter para criar a minha função de double click, né? Então, quando eu der 2 cliques, eu quero que faça o quê? Eu quero que faça a mesma coisa que o de cima. A diferença é que eu vou mudar o texto, né? Em vez de você clicou, vai ser você deu 2 cliques, ok? Então vamos ver se isso agora está funcionando. Eu salvei, atualizei a minha página, dei um clique, você clicou, dei 2 cliques, você deu 2 cliques, né? Perceba aí no exemplo de vocês, se vocês derem um clique, esperar e der outro clique, não vai funcionar. Tem que ser clique em sequência, assim como é para a gente abrir um arquivo aí no nosso computador. Então aqui nós já temos 2 eventos de mouse. Um quando a gente dá um clique e outro quando a gente dá um double click, né? Quando nós damos 2 cliques, tá? Agora vamos a um outro exemplo. Vamos criar um input, certo? E esse input vai receber a classe EV3, que vai ser o nosso terceiro evento, tá? O input do tipo texto normalmente, tá? E lá na nossa CSS, nós temos o nosso parágrafo, vamos dar uma vírgula e escrever input, para que o nosso input pegue as mesmas propriedades do nosso parágrafo. Então, atualizei a minha página, ok? E o evento que nós vamos dar nesse input é um evento que se chama foco, né? O que é o foco? Por exemplo, eu abri essa página, minha página ela não está com foco em elemento nenhum, né? Mas eu clicar no meu input, fica lá o meu cursor piscando dentro daquele input. Isso significa que eu dei foco naquele input, né? Então, nós vamos disparar um evento agora quando eu der foco no meu input, né? Então, como que eu vou fazer esse evento? Nós vamos, da mesma forma que o de cima, encapsular a nossa classe, que aqui no caso é o EV3, tá? E vamos passar agora a ação, né? E qual o nome dessa ação? É o focus win, né? Quando eu der foco. Quando eu der foco, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma função. Então, function, abre e fecha parênteses na frente, abre e fecha chaves, ponto e vírgula lá na frente, dou Enter e agora eu consigo passar o que eu quero, né? Aqui, o que nós vamos fazer nesse focus? Quando ele entrar em foco, quando eu clicar ali naquele campo, eu quero que o meu background fique cinza e que ele informe lá em cima que eu dei foco, né? Que eu dei foco naquele campo. Então, você deu foco, tá? Vamos salvar e ver agora se está dando certo. Atualizei, cliquei, ele mudou o meu background e informou ali em cima para mim, você deu foco. Aproveitando, vamos encadear um focus out, né? Quando eu tiro o foco, perceba que quando eu clico para fora, ele ainda está mantendo o background antigo. Vamos fazer com que ele volte ao background original quando eu tirar o foco do elemento, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encadear um focus out dentro desse elemento. Como que eu faço para encapsular? Vou lá no ponto e vírgula do final da minha função, apago ele, coloco um ponto e escrevo focus out, certo? Esse focus out ele vai ter que ter uma function. Essa function abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula lá na frente, e agora eu posso passar o que eu quero que aconteça quando eu tirar o foco desse elemento.
Então vamos copiar aqui a linha de cima. A diferença é que o nosso background vai voltar a ser 000 e a frase que vai lá para cima vai: você tirou o foco, tá? Vamos salvar e atualizar para ver se vai funcionar. Dei foco no input, você deu foco, mudou aqui o nosso background, né? Cliquei para fora, o nosso campo volta ao normal e escreve aqui em cima para mim: você tirou o foco, né? Bom, gente, então a gente está aprendendo aqui de uma maneira bem básica essas funções do jQuery, mas são coisas que dá para você aplicar em vários elementos aí, né? É só você usar um pouco da lógica de programação e aplicar aí em outros elementos mais avançados, né? Não usar isso também só para criar botão. Você pode criar inúmeras coisas com esses eventos de um clique, de dois cliques e de foco também, né? Agora nós vamos fazer um outro evento de mouse, que é quando eu passo o mouse por cima, né? Que é a função over. Nós temos essa função dentro do CSS3, mas nele é bem limitado, né? A gente pode atribuir só algumas coisas a essa função over, enquanto aqui no jQuery nós podemos colocar todas as funções nativas do jQuery dentro desse evento de over, né? Então vamos criar aqui um novo parágrafo embaixo desse meu input, tá? E vou chamar esse parágrafo, vou colocar na classe dele ev4, tá? E dentro dele nós vamos colocar assim: passe o mouse, tá? Bom, salvei aqui, vamos para o JavaScript criar alguma função, tá? Vamos fazer assim, ó, encapsulamos e vamos passar a função. A função jQuery, para quando eu passar o mouse em cima, ele disparar um evento, chama-se over, né? Então o meu over eu vou chamar um function. Perceba que todos os eventos de mouse têm que ter o function, ponto e vírgula lá na frente, e vamos passar a mesma coisa aqui do de cima. A diferença vai ser a mensagem: você passou o mouse. Então vamos salvar, atualizar a nossa página, vou passar o mouse, você passou o mouse. Perceba que ao eu passar o mouse ele já dispara o evento para mim lá em cima, tá? Agora, gente, nós vamos ver um outro evento de mouse, que é o evento quando eu clico e quando eu solto o clique do meu mouse, né? Perceba que quando eu seguro e solto o meu mouse, eu disparo dois eventos, né? Um quando eu seguro o mouse enquanto eu mantenho aquele mouse pressionado, e um quando eu solto o clique do mouse, né? Para isso, gente, para a gente poder ver esse efeito, vamos criar mais um parágrafo, colocar ev5 nele, tá? E vamos colocar como escrita aqui: clique e solte, tá? Para a gente poder enxergar o que vai acontecer, tá? Vou encapsular também o nosso ev5 e nós vamos colocar primeiro a função quando eu aperto o mouse, quando eu clico e seguro no mouse. Como que é essa função? Nós colocamos mouse down, né? Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Como eu vou atrelar uma nova função, que é quando eu solto o mouse, eu não vou colocar ponto e vírgula lá no final. Vou colocar um ponto para encadear a próxima função. E vou chamar ela, vai ser mouse up, né? Então mouse down é quando eu aperto o mouse e mouse up quando eu solto o mouse, tá? Então mouse up também vamos chamar um function, ok? Abre e fecha chaves também, ponto e vírgula lá no final agora, e eu posso colocar os eventos aqui de quando eu clico e quando eu solto, né? Como vai ser os mesmos eventos de cima, eu vou copiar e colar, tá joia? E nós só vamos mudar alguns para a gente poder ver a diferença, né? Então quando eu clicar e segurar, ele vai mudar o background meu para cinza e ele vai escrever assim: você apertou o botão do mouse, tá? E quando eu soltar, ele vai escrever: você soltou o botão do mouse, ok? E a cor ele vai voltar à cor original, que é o 000, né? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou salvar, atualizar minha página, cliquei. Enquanto eu estou segurando, você apertou o botão do mouse. Soltei,
você soltou o botão do mouse. E perceba que o evento é disparado sempre quando eu clico seguro e quando eu solto, ele volta ao normal, né? Então, gente, olha só quanta coisa bacana que a gente consegue fazer só com o evento de mouse. Quantos eventos a partir do mouse nós conseguimos fazer, né? Agora, vamos ver um pouco de movimento. Vamos ver umas coisas mais interessantes que se dá para fazer com esses eventos de mouse, né? Vamos pegar e comentar aqui esses parágrafos que nós fizemos até agora, ok? E vamos criar só mais um parágrafo aqui. Vou chamar ele de EV6, ok? E nós vamos dar o nome nele de entra e sai. Esse evento ele vai ser disparado quando eu entrar dentro de um elemento ou quando eu sair de dentro desse elemento, né? Esse evento ele vai ser quase igual ao nosso over, mas vamos ver ele de uma maneira diferente para que vocês possam entender qual que é a diferença real dele aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável e chamar ela de A, tá? Essa variável A, inicialmente ela vai receber o valor de 0. Então vamos deixar esse A fora do nosso evento de mouse, tá? E agora nós vamos fazer o que? Encapsular o nosso EV6, tá? O nosso evento 6, ok? Esse evento é quando eu entro dentro de um elemento. O nome dele é mouse enter, tá? E esse mouse enter ele tem uma função também, então function, abre e fecha o chaves lá na frente, ponto e vírgula no final. E o que eu quero que aconteça toda vez que o meu mouse entrar dentro do elemento P com classe EV6? Eu quero que ele pegue o meu contador A e acrescente mais 1. Então, mais igual a 1. Tá? E quero que ele também mude o texto lá em cima para mim. Então, o meu ex.text ele vai receber entradas do mouse. Para concatenar, coloco o sinal de mais e chamo o meu A, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Eu criei uma variável A, inicializei ela em 0, e toda vez que eu entrar dentro do meu elemento, esse A ele vai receber mais 1. E ele vai mostrar para mim ali a quantidade de entradas do mouse que houve dentro daquele elemento, né? Vamos salvar e ver? Então, salvei, atualizei a minha página, entra e sai, entradas do mouse 1, 2, 3, 4. Perceba, ó, toda vez que eu saio e entro, ele vai contar uma entrada ali para mim, né? Agora vamos validar quando eu saio do elemento, né? Eu quero que ele escreva ali para mim que eu saí do elemento. Então o que eu faço? Eu vou lá embaixo e encadeio uma próxima ação, que é a mouse out, ok? Então mouse enter para sair, mouse out, coloco um function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula agora no final, e nós vamos setar o texto, saída do mouse, ok? Vamos salvar agora, atualizar nossa página. Então, entrei, contou 1, saí, saída do mouse. E ó, toda vez, entrada e saída, ele vai contando para mim quantas vezes eu entrar naquele elemento, né? Só que nós temos um problema quando nós usamos isso. Por exemplo, se aqui no entra e sai, o meu sai eu crio um span e envolvo essa palavra, eu estou criando uma filha dentro desse meu seletor EV6. E olha só o que acontece quando eu uso esse evento. Quando eu entro dentro do meu parágrafo, ele dá a entrada no mouse. Só que ao eu passar sobre a minha span, ele sai. Porque esse evento a gente tem que colocar na cabeça que ele é um evento quando eu entro no elemento. Os filhos daquele elemento não vão herdar de jeito nenhum esse evento. Só que ó, o que acontece? Quando eu volto para o meu parágrafo normal, ele dá que eu saí, porque ele é executado apenas uma vez. Então, se eu sair do meu parágrafo e voltar, ele vai contar de novo. Mas eu entrei na minha span, eu causei esse problema, né? Então, quando eu for usar esse mouse enter e esse mouse out, eu tenho que tomar cuidado com os filhos desse elemento, porque pode dar algum problema, tá? Agora, vamos criar uma outra função. Então, vou criar aqui um novo parágrafo, tá joia? Vou colocar EV7 nele e vou trocar o nome aqui
para mouse over, tá? E também vou deixar o meu over como se fosse um span desse parágrafo, tá? Agora, vamos fazer a mesma função que nós fizemos aqui em cima. Então, eu vou criar de novo uma variável, vou chamar ela de b, e vou inicializar esse b meu em 0, tá? E vou encapsular a minha classe EV7. Então, sinal de cifrão e encapsulo a minha EV7, o meu evento 7. E o que eu vou fazer agora é o mouse over, né? Quando eu passo o meu mouse dentro do elemento. Então, mouse over, abro a minha função, abro chaves, ponto e vírgula no final. Nós vamos fazer o que quando ele entrar dentro desse elemento? A mesma coisa que nós fizemos em cima, né? Ele vai contar mais um para mim, vai passar o tanto de mouse over que foi selecionado, então mouse over, e aqui eu vou trocar para B. O meu B vai receber mais um e o meu B que vai ser exibido ali em cima, né? Só que perceba a diferença agora. Eu vou salvar e atualizar a minha página. No mouse over, quando eu entro dentro do elemento, ele vai marcar ali mouse over 1. Se eu entrar dentro da span, mouse over 2. Se eu entrar, voltar para o P, 3. Voltei para a span, 4. E ó, assim ele vai aumentando. Então, quando eu entrar numa fila desse elemento, ele conta mais uma entrada. Ele conta que eu passei de novo ali por cima, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também quando a gente for usar esse tipo de função, né? Quando eu estiver usando o mouse over e passar o mouse sobre o meu seletor e sobre um filho dele também vai ser executado, né? Agora, vamos fazer quando eu tirar o mouse, quando eu parar de passar o mouse por cima, que é o evento mouse leave, né? Então, eu vou encadear esse evento. Então, esse mouse leave, ele vai fazer um function, abre e fecha chaves, ponto e vírgula no final. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele apenas dê uma informação que houve um mouse leave, ok? Que ele mostre para mim que o mouse saiu dali de dentro. Então, vamos salvar, atualizar a nossa página e perceba, entrei com o mouse over. Enquanto eu estiver passando entre as filhas desse parágrafo, ele vai continuar fazendo o mouse over meu. Eu tirei mouse leave, né? Então, nós já vimos aqui bastante funções de movimento. Nós vamos ver um outro evento que é bem bacana também, que é um evento que verifica a movimentação dentro de um determinado elemento, né? Então, à medida que eu estiver movendo o meu mouse, ele vai marcar ali para mim como que está a minha movimentação. Para isso, gente, vamos criar mais um parágrafo e vamos colocar como classe desse parágrafo EV8, tá? E nós vamos colocar como texto dele mova o mouse no elemento, tá? Esse vai ser o texto do nosso EV8, tá? Aqui dentro do JavaScript, vamos fazer o seguinte. Para eu poder ver a movimentação do mouse dentro de um elemento, nós vamos encapsular ali o nosso EV8, ok? E o evento que nós vamos chamar é o mouse move, tá? Então, é o movimento desse mouse move. Esse mouse move vai receber um function também, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, certo? Ponto e vírgula lá no final, tá? Agora, para que eu possa enxergar o movimento dentro do meu elemento, eu tenho que criar uma contagem. Para isso, dentro da função, eu vou colocar aqui um move, tá? Esse move, o que ele vai fazer? Ele vai receber da página a minha movimentação. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, à medida que eu mexer o mouse, ele vai voltar aqui em cima e vai registrar o movimento para mim e passar para mim os parâmetros que eu preciso, né? Agora, gente, vamos criar as variáveis que vão receber essa contagem, né? Então, eu vou chamar a primeira variável minha de local x, que vai receber o que? O move page de x, tá? Não se preocupe com esse move page x e o move page y que nós vamos ver agora, que isso a gente vai aprender mais para frente, tá? Então, local y
ele vai receber o move.page y, tá? Certo, variáveis para armazenar o valor do meu movimento foram criadas. Agora eu tenho que exibir esses resultados. Então eu vou chamar o meu ex.text e vou colocar assim: movimento x, dois pontos, dou um espacinho, concateno com mais. Dentro desse mais vou colocar o meu local x, né, que é a variável que nós criamos ali, tá? Aspas duplas de novo, dou um espaço, traço, movimento y, dois pontos, espaço, mais para concatenar, local y, certo? Ponto e vírgula no final. Então, com essa função mouse move, eu consigo ver a movimentação do meu mouse e passar aqui para esse texto em que posição do meu elemento que eu estou. Então eu vou salvar, atualizar a minha página e olha, mova o mouse no elemento. Entrei no elemento, olha lá, x460, 211. À medida que eu vou mexendo, esse elemento vai mudando, né? Lembrando que essa escala ela está em pixel, tá? Em relação à posição que eu estou na minha janela, ok? Bom, gente, então espero que vocês tenham entendido bacana essas funções de mouse que nós vimos na aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.